Muito boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso Conversando sobre Espiritismo. A professora Solange Seixas irá proferir a prece de abertura dos trabalhos desta noite. Senhor e Mestre Jesus, ó Divino Pastor, a tua humanidade derramou sobre a face da terra toda centelha de luz, cobrindo de paz e esperança os corações aturdidos e carentes. Por isto, sabendo da tua misericórdia infinita, queremos suplicar-te nesse instante por aqueles que, caídos na solidão, possam ser estimulados pela saragem de paz e de entusiasmo que o teu amor pode derramar sobre as criaturas sofridas. Oh Jesus, há tanto ainda a aprender e a nos exercitarmos para que o bem domine sobre a face da terra. Ó Senhor, empresta-nos, mesmo que temporariamente, a tua visão, as tuas mãos, para que sejamos capazes de levar um pouco de alento aos sofredores que caminham ao nosso lado e muitas vezes desatentos não percebemos. Mas tu, que és o nosso estímulo, tu que és a luz do mundo, clareia, Senhor, a escuridão de tantas almas, para que possamos assim caminhar decididos para servir e, acima de tudo, aquietar dentro do possível as necessidades dos nossos semelhantes. Ó Jesus, tu és bondade, tu és ternura, e nós somos carentes e necessitados. Por isto, nesta noite, queremos suplicar-te mais uma vez que derrames sobre os corações sofridos a tua bondade, o teu amor, pois uma gota da tua misericórdia pode abrasar a terra. Ó Jesus, leva ao nosso Divaldo o nosso carinho e a nossa eterna gratidão. Por isto, aprendendo contigo a ser mansos e humildes de coração, queremos distender as nossas mãos, o nosso olhar e a nossa voz para aquietar os que sofrem mais do que nós. Abençoa, Senhor, a todos os rincões da terra e permite-nos uma noite de aprendizado e de determinação de continuarmos buscando
a Ti, a verdade que nos liberta, para que assim possamos chegar um dia ao Pai Celestial. Sê conosco, Jesus querido, fica conosco, fica em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos dar início então ao nosso conversando sobre o Espiritismo desta noite. Aqueles que desejarem fazer as perguntas aqui para a nossa equipe de apoio, tem caneta, papel na mão, sintam-se à vontade para dirigir essas perguntas à nossa mesa aqui, composta pela professora Solange e pelo nosso irmão Max Lânio. O Max Lânio, Max Lânio Lacerda, ele é de Brasília, é expositor espírita para a paz da evangelização infantil e juvenil da Comunhão Espírita de Brasília, além de monitor de grupos de estudos da Federação Espírita Brasileira, entre eles o estudo sistematizado da doutrina espírita, mediunidade, estudo aprofundado da doutrina espírita e Evangelho Redivivo. Eu convido agora o nosso irmão Max Lânio para que ele possa fazer a sua apresentação para todos nós aqui, Max Lânio. Uma boa noite. Boa noite a todas e a todos. É uma grata satisfação estar de volta aqui para conversarmos e aprendermos juntos um pouco mais sobre o Espiritismo. Muito obrigado. Muito obrigado, Max Lânio. Então vamos dar início aqui com a primeira pergunta, a pergunta que vem pelo YouTube, de Kelsilene, e é na área de mediunidade. Então eu vou perguntar para o Max Lânio, que ele é especialista na Federação Espírita Brasileira, dentro dessa área de estudo sistematizado, inclusive da mediunidade. Max Lânio, ela pergunta o que vem a ser o choque anímico. Então, choque anímico é um termo que não existia antes na codificação apresentada por Allan Kardec. É um termo que surgiu posteriormente e que tem um significado bem próprio, que é um contato de um espírito com um corpo de carne. Então, nesse momento, quando ele tem esse contato, ele experimenta uma espécie de choque em que ele sente novamente a presença de um corpo que ele não tem mais. Isso é muito mais perceptível quando nós estamos diante de espíritos que tiveram, por exemplo, mortes violentas. E aí, esses espíritos, às vezes, deixaram o corpo antes do que estava ensejado no seu planejamento reencarnatório e sentem a necessidade de um contato com espíritos. Então, muitas vezes, em certas reuniões mediúnicas, é possível que esses espíritos sejam trazidos para experimentar, sem que pronunciem uma só palavra, o contato, de novo, com o corpo físico de um médium, em que lhes alivie um pouco a dor que eles ainda ensejam em seus corações por ainda não estarem adaptados, por ainda terem necessidade do fluido que ele não tem mais em contato com o corpo que ele perdeu. Então, o choque anímico é uma expressão bastante comum para nós hoje, que representa esse contato. Muito obrigado, Max Lânio. Professora, é uma pergunta no YouTube aqui de Aline. Ela nos questiona o seguinte: pode os espíritos ajudar a encontrar pessoas desaparecidas? Sim, é possível, porque os médiuns, se eu não me engano, nos Estados Unidos, fazem esse tipo de trabalho buscando localizar as pessoas para serem encontradas. Veja bem, mas hoje nós temos um mecanismo que são os drones. Eles localizam, pela sensibilidade que possuem, determinados drones localizam aqueles locais aonde a pessoa está, pela vibração da pessoa, eles têm é como se fosse uma célula sensível que localiza pela qualidade dessa irradiação
ele localiza a pessoa no lugar que está. Há poucos dias, uma criança caiu num determinado local, numa montanha, e foi localizado por um drone que, descendo devagarinho, foi capaz de registrar, eu não sei o nome exato da emissão, se é uma energia que ele capta por uma luz, alguma coisa desse tipo, porque eu não conheço bem esse tipo de informações, dessas sutilezas tecnológicas, mas localizou a criança. Como hoje também no Himalaia, eles localizam em determinadas regiões que tem muitos corpos de alpinistas que foram para buscar chegar ao topo da montanha e não conseguiram chegar e terminaram sendo vítimas. E não eram localizados, porque às vezes estão em regiões tão difíceis que o próprio homem não pode chegar. Voltando à questão da mediunidade, isso é possível. Nós sabemos que Edgar Cayce, um americano, ele tinha uma mediunidade que ele podia fazer previsões, ele via o organismo, e os americanos usam muito a mediunidade de alguns médiuns que se dedicam a esse tipo de coisa. Eu não conheço aqui no Brasil, pelo menos eu pessoalmente não conheço médiuns que façam esse tipo de localização, porque a dedicação nossa é muito mais no sentido de ajudar aos desencarnados a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, daí o nome de médium, que é o intermediário, mas eu não tenho, assim, conhecimento de médiuns no Brasil que fizeram e fazem esse tipo de atividade. Se o doutor Mário souber, poderá esclarecer com mais equidade do que eu mesma. Obrigado, professora. Nós vamos fazer uma pergunta aqui para o Maxilânio. É sobre, continuando na área da mediunidade, sobre perispírito, Maxilânio. A pessoa aqui do público perguntou se nós poderíamos esclarecer alguma coisa em relação ao perispírito e à memória. Não especifica se é a memória física presente ou a memória extrasensorial, mas nós podemos conversar sobre esse assunto. Então, fica aí a pergunta, essa relação entre o perispírito e a memória. Ok, Mário. Nós temos aqui um caso muito tranquilo de se resolver, né? Porque o perispírito é, na verdade, o revestimento definitivo que o espírito carrega em si. O corpo físico é transitório. Portanto, o que nós armazenamos como memória no corpo físico é passado para o corpo espiritual, que é o perispírito, e lá é armazenado. O que nós acessamos é como a gente tivesse um computador, que a gente acessa os arquivos mais superficiais, e para acessar os arquivos mais profundos, nós temos que entrar numa camada mais baixa. Então, o perispírito ele não armazena somente as memórias do presente, ele armazena também as memórias das encarnações passadas, que, em situações especiais, podem ser acessadas e a gente pode nos remetermos ao passado dessa memória que está arquivada no perispírito. Dizem os estudiosos, como Hermínio Corrêa de Miranda, que no momento da passagem, há como se fosse uma passagem do resto de memória que está no corpo físico, é transferido para o corpo espiritual, e esse corpo espiritual, que é o perispírito, ele leva consigo todos os eventos que nós registramos ao longo da nossa existência atual. Além disso, tem um ponto fundamental. Essa memória do perispírito, ela é mais ampla do que a do corpo físico. Por quê? Porque quando você dorme,
você tem a emancipação parcial da alma. E nesse momento que você se emancipa, o corpo físico para de registrar, porque o registro vai ser direto pelo perispírito no mundo espiritual. Então, num encontro espiritual que eu tenha lá no mundo dos espíritos, quando eu estou desdobrado, eu consigo captar essas mensagens que são armazenadas diretamente no corpo espiritual, que nós sabemos que vibra numa frequência muito mais rápida do que no corpo físico. Daí nós explicamos por que é muito difícil de lembrar esses encontros que nós tivemos no mundo espiritual, os detalhes deles. Por quê? Porque essa memória vai para o corpo espiritual. E essa passagem para o corpo físico não é simples, porque estão em frequências vibratórias diferentes. Daí porque nós não conseguimos reter isso no corpo espiritual, além passando para o corpo físico. Então nós temos que lembrar que a memória ela tem dois componentes. O componente que você está arquivando enquanto está na vigília e o componente que você está arquivando enquanto você está durante o seu emancipar da alma. E a memória é permanente, nunca se perde. Ela pode não ser acessada facilmente, mas ela nunca se perde. É o registro de toda a nossa história. Muito obrigado, Maxilane, pela resposta. Tem uma pergunta que veio do público aqui de Rosângela. Seres de outros planetas. Existe algum relato de que tio Divaldo tenha feito contato com seres de outros planetas com formas físicas diferentes da nossa? A única vez que eu conversei com o Divaldo, que ele fez referência, é um sonho que ele teve e que ele disse que visitou o planeta chamado Planeta Azul. Planeta Azul. E nesse Planeta Azul, todas as formas eram azuis. As pessoas eram azuis, os prédios eram azuis, o terreno era azul, diversos tons de azul, né? É um planeta mais evoluído, é um local melhor de viver, né? A única referência que eu me lembro que ele tenha feito Divaldo, de algo assim, sem confirmação nenhuma. Isso é só uma afirmação dele, não tem uma comprovação científica nem nada, né? Era referente ao planeta azul. Ele fazia muita referência, muita menção a esse local, o planeta azul. Eu acredito que ele tenha visitado esse local diversas vezes, né? Em desdobramento, ele tenha feito essa viagem astral em direção a esse local. É o único que eu me lembro. Então, professora, aqui tem uma pergunta. Uma pergunta de Andréia, que vem pelo YouTube também. Como saber se o grau evolutivo de um espírito que conversa conosco, pelo pensamento, pelas palavras, pela vibração? Nós sabemos que isso tem referência no livro dos médiuns, no capítulo 24, Identificação dos Espíritos, né? Então, nós podemos fazer... O que nós poderíamos falar, alguma coisa, professora, em relação ao grau dos espíritos evolutivos que se comunicam conosco, né? Pelo pensamento, ou pelas palavras, ou pela vibração, ou mesmo nas reuniões mediúnicas. Os espíritos superiores, eles dizem muita coisa em poucas palavras. A vibração que eles emitem são sempre agradáveis, de produzir bem-estar. Esses são espíritos que trazem com eles a energia da qual eles já atingiram um nível fora do comum. Agora, os espíritos como nós, eles são do mesmo teor. Então, eles vão emitir vibrações, nem sempre vibrações que sejam negativas, porque quem emite uma vibração nefasta são aqueles espíritos que ainda estão mais na ignorância, que deixam a desejar, os conselhos ou as informações não são de bom senso,
porque os espíritos que querem o nosso progresso estão sempre a nos informar o caminho do bem, procurando nos orientar da melhor forma possível, em vez de nos chamar para o corriqueiro da vida que nós já conhecemos. Estes são iguais a nós. Agora, aqueles que são realmente espíritos superiores, o teor da conversa, a vibração, a emissão do pensamento é sempre elevada, no sentido de que busque nos orientar e nos conduzir a uma felicidade para a qual eles já desfrutam pelo conhecimento que já adquiriram. Então, cada um vai estar emitindo de acordo com o seu padrão vibratório e de acordo com aquilo que nós somos capazes também de interpretar, porque podemos também interpretar de forma equivocada, quando eles estão nos orientando e não deixam claramente o que devemos fazer, porque eles nos ajudam, eles nos orientam, mas deixam a decisão e o rumo a seguir nosso, porque nós temos livre-arbítrio e eles não podem estar tomando as decisões por nós, porque que mérito teríamos? Qual a aquisição do nosso aprendizado? Então, eles nos orientam, nos ajudam, mas deixam que a decisão seja nossa particular. Sobre esse assunto, nós podemos fazer referência também ao Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma mensagem muito bonita, falsos cristos e falsos profetas. Ali realmente é um alerta. E Allan Kardec ele foi muito cuidadoso durante a codificação da doutrina espírita. Imaginem recebendo comunicações de diversos espíritos, de diversas ordens de espíritos, e ele tinha que ter um conhecimento, uma cultura muito elevada para poder realmente confirmar se aquela comunicação era daquele espírito que dizia ser. Por exemplo, uma comunicação de Fénelon. Então, como Allan Kardec era um homem culto, ele conhecia as obras de Fénelon. Então, quando o espírito veio e comunicou e disse que seria Fénelon, ele comparou a comunicação com os livros que existiam durante a vida física. Então, comparando um com o outro, ele soube distinguir e realmente confirmar a veracidade daquela comunicação. Ele recebeu comunicações de Maria, de Jesus. Então, ele dizia que poderia ser. Era muito bem escrito, mas era uma possibilidade, né? Então, tem que ter muito cuidado nas comunicações espíritas, né? Porque não quer dizer que a gente tem que acreditar em todos os espíritos. Porque os espíritos são as almas dos homens que já viveram na Terra. Somos nós, desencarnados, somos espíritos, né? E quando a gente vê a contextura da humanidade nos dias atuais, nós podemos confirmar que o nível cultural e o nível de evolução moral da nossa humanidade é muito baixo, né? É muito primitivo, muito animalizado ainda. Então, as possibilidades das comunicações com espíritos que se dizem, né? Espíritos cultos, mas em realidade não o são. São palavras, né? Mas sempre há um senão. Allan Kardec, como era um homem era um educador, conhecia muito, digamos, a língua francesa. Se o espírito escrevesse, digamos, de uma forma que não tivesse uma sintaxe, uma pontuação, uma ortografia correta, ele já colocava sobre suspeita, né? Com o espírito culto, ele vai escrever de uma forma culta, de uma forma bem escrita, correta, com poucas palavras e muito conteúdo, né? E às vezes existem muitas palavras com pouco conteúdo. Então tem que fazer uma análise.
Hoje nós temos na literatura espírita, existe uma quantidade imensa de livros, né, de diversos médiuns. Mas a pessoa tem que ter o cuidado de ler, analisar e ver o que está escrito ali, se tem conteúdo, né? Se tem uma mensagem, se tem uma reflexão, se leva um conteúdo espírita, né? Então, esta comunicação do mundo físico com o mundo espiritual, nós não podemos nos esquecer nunca que nós estamos conversando com homens e mulheres que já viveram na Terra, que são iguaizinhos a nós, com os mesmos defeitos, com as mesmas virtudes, né? E a quantidade daqueles que não são virtuosos é muito grande. Então nós temos que ter muito cuidado. Nem todos os espíritos são espíritos bons, né? Nem todos os espíritos são espíritos de Deus. Isso já vemos no Evangelho. Então, muito cuidado em relação a isso. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o Maxilânio. O que nós podemos falar, Maxilânio, sobre, na área da mediunidade, ainda sobre o passe, né? Nós aqui no final da nossa reunião, nós aplicamos os passes coletivos, né? E eu sei que a Federação Espírita Brasileira tem uma normativa em relação a isso. O nosso projeto Manuel Filomeno de Miranda aqui também tem uma orientação para os médiuns passistas. O que é que nós podemos, digamos, informar ou trazer subsídio para as pessoas que se interessam em aplicar passes nas casas espíritas? O passe, como nós conhecemos na doutrina espírita, não se diferencia do mesmo aproximar de mãos que Jesus fazia à época que esteve entre nós. Porque nós sabemos que o passe nada mais é do que uma transmissão. Você passa um fluxo energético de um ser para o outro. Só que o passe espírita, ele tem 3 componentes. Ele tem o componente humano, tem o componente espiritual e tem o que recebe. Então, nós estamos falando de um passe que recebe a atenção do mundo espiritual, junto com a boa vontade do aplicador de passes. Nós, obviamente, sabemos que, se é energia, não necessariamente precisaríamos da mão ou das mãos. Sim, um simples olhar, um simples aproximar-se com o coração envolvido, pode ser uma transmissão de passe. Mas nós temos como, vamos dizer assim, como padrão a utilização das mãos, porque as partes periféricas de nossos corpos, principalmente as mãos, elas podem ser veículos de transmissão desta energia. Por exemplo, eu pessoalmente aplico passes, e eu sinto, quando estou aplicando passes, como se fosse formigamentos, até às vezes choquezinhos elétricos saindo dos meus dedos, e alguns dedos em particular. E eu sei que dali está sendo transmitido um fluxo energético, que eu sei que está vindo por mim, mas não só de mim, passando primeiro pelos benfeitores. E se você deseja ser um aplicador de passes, lembre-se que você vai ser o primeiro a se beneficiar. Por quê? Porque antes do passe ou da energia que você vai veicular àquele que te busca, ela passa por você. E você é o primeiro a se beneficiar dessa energia. Então, todo aplicador de passe é o primeiro beneficiário. Nós temos que lembrar ainda que o passe é uma energia que não se extingue, como a do nosso corpo físico. O nosso fluxo, nós sabemos que ele tem um esgotamento, nós precisamos de repor os fluidos pela alimentação, mas também repomos os fluidos por outros mecanismos. E a prece é um dos mecanismos de recepção dos fluidos espirituais que equilibram o aplicador de passe. E isso normalmente se dá quando nós estamos aplicando o passe, e é natural que nós saiamos tão bem ou melhores do que quando entramos para aplicar o passe. E temos que lembrar também que o passe é como se fosse um veículo de energia mais alta para energia mais baixa. Na física tem um termo que se chama DDP, ou seja, diferença de potencial, que quer dizer o seguinte, que a energia migra do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Então, o passe não é necessariamente apenas daquele que está estendendo a mão em benefício do outro, não. De repente, o que está ali sentado tem mais energia, ele pode estar mandando energia para aquele que supostamente estaria aplicando. Vamos nos lembrar de um caso clássico que acontecia com Chico Xavier, nosso querido Chico.
tinha duas senhoras que moravam na mesma rua e que elas não eram espíritas, mas adoravam o Chico, e elas eram católicas. Ela disse que o Chico seria perfeito se não fossem espírita. E a gente morre de rir, né? E elas iam lá a pedido do Chico. O Chico sabia que elas estavam mais para lá do que para cá, ou seja, estavam mais para desencarnar do que para prosseguir aqui como encarnadas. E Chico gostava delas e gostava de ajudá-las. E chamava-as para que elas aplicassem passe no Chico. Olha que gracinha. Elas chegavam lá, estendiam as mãos, chegavam assim meio assim para baixo, porque já idosas, e estendiam a mão e aplicavam o passe em Chico. Mas ao final elas diziam assim, nossa, a gente vai aplicar o passe no Chico e a gente se sente tão bem, eu saí de lá tão bem. Era uma maneira do nosso Chico ajudar as nossas irmãs, que supostamente estavam sendo aquelas que ajudavam o Chico. Então o passe é fluxo energético. Estamos numa palestra, num encontro como está acontecendo aqui agora. Os benfeitores do mundo espiritual muitas vezes recolhem os fluidos de quem tem mais, está com excesso de energia, e levam a mercê, a revelia do conhecimento direto das pessoas para aqueles que estão faltando. Então você entra às vezes para uma palestra e recebe, está ali super pilhado, como dizem os meninos, e sai dali equilibrado. E entra um outro que estava para baixo, depressivo, cabisbaixo, e sai dali energizado. E eles não entraram na Câmara de Paz. O que significa isso? Foi feito aquilo que se chama equilíbrio energético. Quem tinha mais, doou para quem tem menos. E nem o que tinha mais perdeu, e o que tinha menos se reequilibrou. E por isso que a gente recomenda aos amigas e os amigos que quando vão às casas espíritas, assistam às palestras por inteiro. Porque tem gente que vai à casa espírita ao final para receber o passe. Pois quando acontece isso, perdeu uma oportunidade bendita de receber esse passe espontâneo que o mundo espiritual faz em nosso favor. Claro que nós também podemos entrar para a cabine e receber o passe, isso é um complemento importante, mas já ganharíamos mais se estivéssemos aplicando, recebendo a aplicação desse passe por via espiritual, a nossa revelia, sem que nós nos conhecêssemos a causa. Então, muito importante, o fluxo energético, que nós chamamos de passe, é o que faz com que nós nos equilibremos às custas uns dos outros e às custas do mundo espiritual. Obrigado, Maxilane. Nós vamos agora para um minuto de intervalo e já retornamos. Chegou a edição de julho-agosto da revista Presença Espírita. Na coluna Relembrando o Deolindo Amorim, vamos falar sobre posições críticas perante o Espiritismo. Em Ciência Espírita, leia algumas reflexões sobre a hipnose, o magnetismo e o espiritismo. Confira também um artigo sobre a psicologia espírita de Joana de Ângeles. E na matéria de capa, falamos sobre a Mansão do Caminho, que completa 73 anos de existência, um educandário de raiz transcendental, disponível em versão impressa e também no Espiritismo Play.
Então, retornamos. Tem uma pergunta do público que diz o seguinte: por que os fenômenos ocorridos nas reuniões mediúnicas não são divulgados para o grande público, para que todos tenham conhecimento? Kardec foi instigado pelas mesas girantes. Por que não instigar as pessoas com os fenômenos ocorridos hoje? É que nós estamos numa nova época, uma nova era. A era do fenômeno já passou, não tem mais, né? Eu assisti diversos fenômenos com Divaldo Franco, de diversos tipos, né? Transporte, materialização, psicografia, pneumatofonia, diversos fenômenos. Mas isso desapareceu, não tem mais, né? Hoje a pessoa tem que acreditar pelo estudo, pela crença, né? Pelas convicções pessoais. Essa parte fenomênica surgiu lá com as irmãs Fox, no condado de Rochester, perto de Nova York, nos Estados Unidos. Depois teve uma migração para a Europa, né? O espiritualismo europeu se implantando na Europa principalmente, e depois, especificamente, na França, em Paris, onde hoje, então, houve o surgimento da doutrina espírita, com Allan Kardec. Então, naquela época, houve uma invasão de espíritos, né? Para que Allan Kardec tivesse na mão diversos tipos de médium, diversos tipos de mediunidade. Começou com sematologia e tipologia lá em Nova York e foi se manifestar com as mesas girantes, sessões de materialização, de psicofonia, pneumatofonia, pneumatografia, na França, né? Então ele teve a oportunidade de trabalhar com diversos médiuns, múltiplos médiuns, né? Senhores, senhoras, meninos, meninas, uma mediunidade abundante. Então foi uma invasão dos espíritos, né? E ali então ele colheu as informações e pôde analisar as comunicações espíritas que vinham de diversos médiuns, de diversas pessoas, com diversas informações. Ele pôde fazer a pergunta para um médium nesta casa, aí na outra semana ele fazia a mesma pergunta na outra casa, com outro médium, e ele queria ter a mesma resposta. Não que as palavras fossem iguais, mas que o conteúdo da resposta fosse o mesmo. Isso, então, é um trabalho de pesquisa, e que ele realizou, né? Mas esta época já passou. Agora, então, a transformação é a transformação moral do indivíduo. Há uma modificação. Max Lânio, uma pergunta aqui do nosso público também, da Lara. O que acontece com o perispírito quando nos tornamos espíritos puros? Se ele envolve, como é que é a evolução do perispírito à medida que a humanidade se desenvolve e progride? Então, esse assunto foi tratado de forma magistral pelo nosso querido São Luís, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E Allan Kardec, ao longo da obra também, deixa claro que ainda não é possível imaginar, no nosso nível evolutivo, como que seria o espírito puro, sem um revestimento qualquer. Nós sabemos que, à medida que vai se evoluindo, o espírito vai tendo o seu perispírito e também o seu corpo físico, gradativamente, como é um processo evolutivo ao longo de um tempo muito longo, gradativamente desmaterializado. É o que os antigos chamavam de quinta essência. Eles vinham ficando quintessenciados, cada vez mais sutilizados, de tal forma que aquela vibração da qual nós todos somos feitos, ela vai sendo gradativamente aumentada a tal ponto que o perispírito torna-se invisível, normalmente, para esses níveis evolutivos de espíritos puros. Nós sabemos que para Jesus ter vindo à Terra, deve ter sido um trabalho imenso que se foi elaborado para que ele pudesse revestir de algo que pudesse se aproximar desse corpo físico tão grosseiro que ele foi constrangido a se utilizar.
E, obviamente, Jesus, nós sabemos, é um espírito puro na questão que a pergunta foi apresentada. Então, assim, a realidade de um espírito puro é de um perispírito tão sutilizado que nós não temos informações de como ele é, de como ele se apresenta, porque ele se torna praticamente invisível aos nossos olhos. Mas São Luís dirá nessa abordagem no Evangelho segundo o Espiritismo que ainda assim haverá um revestimento que para nós é como se não existisse, mas ainda haverá. Obrigado, Maxilânio. Professora, uma pergunta do Valdomiro relativamente ao passe. Se no centro espírita, para ser passista é necessário fazer algum curso, algum treinamento? Então fica essa pergunta aí para nós podermos esclarecer. Sim, Valdomiro. Imaginemos que você vá exercer uma tarefa da qual você não tem conhecimento. Então, você vai improvisar. E no mundo espiritual, nada é improvisado. Nós precisamos conhecer para poder fornecer o melhor de nós e os espíritos usarem essas nossas energias, manipulando-as de acordo com as necessidades daqueles que vão receber. Então, você precisa fazer o curso, e não só fazer o curso de passista, mas conhecer doutrina espírita, para que você possa entender que você também é um médium, que aplica passe, você é um intermediário. Você está cedendo suas energias para benefício de outrem. Então, é necessário, em tudo que nós fizermos, termos conhecimento de causa para poder oferecer o nosso melhor. Obrigado, professora. Tem uma pergunta aqui do YouTube da Mônica. É possível, com orações, bloquear a interferência de espíritos negativos do nosso cotidiano? Ou é necessária a interferência de pessoas que tenham algum nível de mediunidade? Então, repetindo a pergunta, é possível, com orações, bloquear a interferência de espíritos negativos no nosso cotidiano? Ou é necessária a interferência de pessoas que tenham algum nível de mediunidade? Existe uma integração muito grande entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nós influenciamos o mundo espiritual com o nosso comportamento e o mundo espiritual nos influencia. Então, é uma troca cotidiana, diária. Minuto a minuto, nós sofremos interferências. Aí a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Então, existe uma interação e nós somos influenciados grandemente pelo mundo espiritual. Em certos momentos, pode ser até que eles nos dirigem. Foi a resposta dos benfeitores, né? Tudo depende do seu nível mental. Diz-me o que fazes, eu te direi quem andas. Ou, né, dependendo de como a pessoa se comporta, ela vai ter a companhia condizente com o comportamento dela, né? À medida que nós vamos aprendendo a disciplinar a mente e temos uma rigidez mental melhor, dos bons pensamentos, da boa conduta, da boa moral, nós teremos uma frequência ao nosso redor de espíritos que estão compatibilizados com as nossas ações, com os nossos interesses, né? Se você procura se fazer o bem, propagar o bem, boa leitura, frequenta locais sadios, você vai ter uma companhia sadia. Se você, ao contrário, faz o oposto, você vai ter a companhia oposta. A oração, ela é um grande remédio que nós podemos utilizar, né, para mudarmos a nossa sintonia mental. Quando uma tristeza nos invade, o medo, uma infelicidade, maus pensamentos que se aproximam de nós, isso pode ser uma característica nossa ou uma influência espiritual. Então, a oração vai melhorar a nossa sintonia mental.
Então nós vamos mudar de faixa. O Espírito está aqui, nós estamos junto com Ele, nós oramos, nós desacoplamos, né? É como se a gente tivesse uma tomada e Ele vem, pum, engata a nossa tomada. Então nós ficamos sintonizando com Ele. Se você mudar de sintonia mental, você arranca a tomada, sobe de nível. Então você melhora bastante a interferência espiritual. Necessariamente não precisa ter alguém com mediunidade para isso, né? Porque as nossas virtudes e os nossos defeitos e as nossas particularidades, a nossa cruz é pessoal, é individual, né? Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando o nosso progresso espiritual. E aí teremos melhores companhias. Eu vou citar o exemplo do Divaldo, por exemplo. O Divaldo Franco era um grande médium, um espírito evoluído. Eu sempre disse que nós convivemos com um anjo e não sabíamos, né? Mas ele era muito procurado pelos espíritos obsessores, muito, porque eles procuravam a luz, né? São cegos, vivem na sombra, a luz fascina. Então, vinham à procura de Divaldo. Então, Divaldo tinha uma companhia espiritual, claro, ele tinha a presença dele, mas atraía, né? Os espíritos vinham em busca de vingança, espíritos que não gostam de Jesus, que não gostam de família, que não gostam do bem, que têm raiva de você. Então, é uma grande quantidade de espíritos que tem esse teor no mundo espiritual. Vamos pensar na humanidade nossa, quantos são bons na humanidade? 10%? Será que chegamos a tanto? 10%? Vocês concordam? 20%? Né? Então, quantos igual a Divaldo tem no mundo? Irmã Dulce? São poucos, né? Então, a grande maioria tem interesses contrários. Interesses contrários à família, não gosta de Jesus, não gosta de religião, não gosta do bem, quer só o mal, né? Então, esses aí é que procuram, tem 24 horas por dia, né, para infernizar a vida dos outros. Então, nós temos que ser moldados, temos que ter paciência, né? E muita prece, muita oração, muita dedicação no bem, né? O Divaldo dizia uma frase assim: se no caminho do bem nós somos apredejados, imagine se não estivéssemos fazendo o bem, como não estaríamos, né? Então a casa espírita é uma casa para as pessoas que realmente vêm buscar ajuda e aqui encontram a paz, encontram boa orientação. Essas paredes, esse teto, esse piso, essas cadeiras, está impregnado de boas palavras, de boas orações. Então isso aí faz bem. O ambiente aqui dentro faz bem, né? Porque a gente só fala do bem. A gente não fica aqui fazendo maledicência, fofoca, intriga, nada disso, não existe isso aqui dentro, né? Os nossos pensamentos são voltados para Jesus, para os bons espíritos, para as boas companhias. Então, se a gente conseguir levar isto que está aqui para dentro da nossa casa, vai ser muito bom, né? Dentro da nossa convivência social, vai nos fazer muito bem. É isso aí que nós temos para esclarecer. Então, professora, vamos agora para aqui uma pergunta. Uma pergunta interessante, professora. Tem até um exemplo muito bom aqui que a gente pode falar. É possível, durante o dia e em atividades normais, o espírito sair do corpo e ir para outro local por alguns instantes e, na sequência, voltar ao corpo, deixando somente a sensação de haver saído? Esse fenômeno se chama bicorporiedade, quando o espírito é capaz de se deslocar e, muitas vezes, se manifestar em outro local e retorna para o corpo, lógico, porque ele não deixa o corpo totalmente, ele fica ligado
Porque se ele romper esse laço, desencarna. Aí não pode. Mas esse fenômeno acontece e são fenômenos raros. Quer dizer, precisa ser um médium realmente com condições e com conquistas muito avançadas para poder ter esse tipo de atitude, de poder sair daqui, deixar o corpo adormecido e lá em outro espaço se materializa, porque usa o ectoplasma do ambiente, se materializa, fala e depois retorna. Eurípides Bassanufo fazia isso. Não era um espírito comum, era um espírito espírita da melhor qualidade. Ele fez até um parto em desdobramento, saiu do corpo, foi lá, salvou a criatura e voltou. Vocês imaginem a potencialidade desse espírito. E pôde fazer o bem no máximo que ele podia. Então, imaginemos que um dia nós também teremos condições, porque para fazer esse tipo de atividade, saindo do corpo denso, é preciso ser um espírito com algumas conquistas, quiçá bastante elevadas, que tem o domínio das vibrações, porque imaginemos, ele enfrenta dificuldades, vai, se locomove e não sofre absolutamente nada. Por quê? Porque é um espírito que já desenvolveu determinado conhecimento e pode fazer uso dele para beneficiar aqueles que necessitam. Obrigado, professora. Maxilânio, tem uma pergunta aqui de Eric, que veio pelo YouTube. Como promover o próprio progresso espiritual? Considerando que tenhamos poucos assim recursos físicos, materiais e espirituais, que é que nós podemos dar de conselho espírita para a pessoa que deseje evoluir no sentido de ter um crescimento espiritual? O que é que seria isso para nós, espíritas? Nós aprendemos com a doutrina espírita que nós precisamos aprender inicialmente a nos conhecer, olhar para dentro de nós e conseguir, de forma honesta conosco mesmo, mapearmos o que é que eu tenho de coisa que não está em sã acordo com a doutrina de Jesus. O que é que destoa em mim do que ele me recomendou fazer? Por exemplo, se ele mandou ou ele orientou que nós perdoássemos, olhando para dentro de mim, será que eu sou uma pessoa que guarda mágoa? Será que eu sou uma pessoa que ainda tenho dificuldade para perdoar? Essa é uma das análises que nós poderíamos fazer. Será que eu sou gentil com as pessoas? Será que eu penso só em mim ou eu penso também nos outros, tanto quanto em mim? Enfim, nós vamos olhar para dentro e fazer essa leitura. E uma vez mapeado cada um desses pontos que são ainda distonantes da nossa busca principal, que é crescer, que é espiritualizar-se, nós temos que trabalhar para poder modificar esses padrões que nós carregamos em nós. Kardec diz que nós somos reconhecidos como espíritas quando nós nos esforçamos para domar essas más tendências. Se nós domarmos essas más tendências, nós começamos a nos espiritualizar, a nos melhorar. E como nós fazemos isso? Com a vigilância, com a boa vontade e com o desejo profundo de nos transformarmos. E nós sabemos que essa é uma luta íntima, difícil. Por quê? Porque são hábitos antigos que nós temos carregado, às vezes, em muitas encarnações. E eles vêm com força. Eles não são, assim, coisinha que você espera. Eles chegam como se fossem automáticos. Você tem grande dificuldade de domá-los, porque eles são ainda inerentes à personalidade que nós construímos até agora. E para tornarmos essa personalidade diferente,
nós precisamos domar essas más tendências. Nós precisamos acalentar pensamentos bons. Nós precisamos nos colocar em condições onde as virtudes sejam as buscadas, sejam, então, por nós perseguidas. E o melhor caminho, além do autoconhecer-se, é o bem que nós fazemos. O bem que nós fazemos, dirá Emmanuel, é o nosso advogado em toda parte. Toda vez que fazemos o bem, sem esperar realmente nenhuma recompensa, o bem, pelo prazer, pela felicidade íntima de sentir-se bem pelo bem feito. Toda vez que fazemos isso, nós agregamos em torno de nós conteúdos que vão depurando as nossas sujidades, as nossas dificuldades, e vão ampliando a nossa depuração. Então, fazer o bem, mapeando e conhecendo as nossas dificuldades, são os dois elementos, no nosso ponto de vista, que nos engrandece diante da vida. Obrigado, Maxiliano. Professora, como última pergunta aqui, quando nós estamos assim com o estado de saúde assim gripado, que essa gripe está presente em muitas pessoas nos dias atuais, é aconselhado dar passe, por exemplo, se a pessoa está doente, se está gripada, ela poder dar o passe e frequentar a reunião mediúnica, por exemplo, é aconselhável ou a recomendação seria que se preservasse? O que é que a senhora pode nos orientar? Quando nós estamos gripados, a nossa imunidade baixou bastante. O nosso organismo está trabalhando para se recompor. Então, o ideal é que nós não estivéssemos numa reunião mediúnica, porque ali é uma reunião, um grupo fechado, onde há proximidade das pessoas e você pode estar transmitindo aquele vírus para outras pessoas. Então, era melhor que você primeiro se cuidasse, buscasse um médico para uma orientação, a depender do grau. Não é um espirro que a pessoa não vai mais para a mediúnica, não é isso. É a pessoa estar num estado gripal. Então, precisa realmente recompor o organismo, porque, ao estar na mediúnica, você vai estar doando fluidos. Como é que os espíritos vão retirar de você a energia que você necessita, se você já está deficitário? Então, o que é que vai acontecer? Vai dar mais trabalho aos mentores, porque eles vão ter que isolar aquela pessoa, primeiro, para não contaminar os outros, e segundo, porque não tem condições de estar tirando ou dando comunicação ou cedendo as vibrações de energia necessária para a manutenção, quer seja aqueles que estão dando sustentação, porque são importantíssimas pessoas que estão na mediúnica, que não estão sentados na mesa, que ainda não dão comunicação, mas fazem a sustentação vibratória. São importantíssimos, porque estão orando, estão oferecendo energia aos mentores espirituais, que ali trazem aparelhos para trabalhar aqueles espíritos, as comunicações, o que seja necessário para o bom andamento e o bom resultado da reunião mediúnica. Então, se você está com deficiência orgânica, é melhor que você, primeiro, se restabeleça para que você possa exatamente estar participando, oferecendo o seu melhor para o bom andamento e o resultado daquela proposta que é de servir e de oferecer àqueles espíritos que são trazidos. Porque, meus irmãos, um espírito se comunica. Tem uma fila atrás desse comunicante que tem o mesmo problema. Os mentores são inteligentíssimos. Eles preparam a reunião
antes, muito antes de nós chegarmos. Então, o médium ou aqueles participantes da reunião mediúnica têm que se preparar devidamente para que, ao chegar, entre naquele espaço como se fosse um centro cirúrgico que o é, para que nós possamos oferecer o nosso melhor e aqueles que foram trazidos serem beneficiados em qualidade, porque nós não podemos oferecer, mas o nosso, digamos, qualificativo maior, mas os bons espíritos ali estão para tirar aquele melhor resultado das nossas emanações vibratórias, porque o nosso pensamento vibra numa dimensão, cada um dentro das suas possibilidades, mas eles veem o esforço, a responsabilidade e a seriedade com que aqueles que participam da mediúnica são capazes de manter, não só no dia da reunião, mas durante a sua vida, porque milhares de espíritos nos acompanham e eles sabem tudo das nossas vidas. E às vezes dizem assim, eu te vi, você fez isso e aquilo. E aí, reparem bem, a nossa responsabilidade é muito grande. Temos que não só nos melhorar para termos melhores condições para mais oferecer, porque a nossa proposta é de sermos bons. E essa melhoria é com Jesus. E se estamos sendo afeitos ao trabalho com Jesus, vamos oferecer o nosso melhor. Então, eu penso que, se você está doente, melhor procurar o médico, se medicar, para chegar na reunião oferecendo o melhor e não dando trabalho aos mentores. Tá bom? Então, façamos o nosso melhor. Obrigado, professora. Chegamos ao encerramento da nossa reunião. Eu vou convidar o Max Lânio para que se possa dar a sua mensagem de despedida ao público presente e àqueles que nos assistem remotamente. Max Lânio. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpe pela minha voz, que está um pouco prejudicada por essa danada da gripe que foi agora relatada, né? Mas estamos aqui, como disse Paulo, com os joelhos desconjuntados, mas prosseguindo na obra. E recomendamos a todas as amigas e os amigos que estão conosco aqui que sigam os ensinamentos dessa doutrina de Jesus, porque esses ensinamentos nos conduzem à paz. E a paz é um bem que nós não conseguimos extrair, senão de nós mesmos, de dentro da nossa intimidade, aquela que esteja em harmonia com a harmonia cósmica. Muita paz a todas, muita paz a todos, e muito obrigado por sua atenção. Obrigado, Max Lânio. Nós agradecemos ao público aqui presente, a professora Solange, que nos assistem remotamente, a nossa tradutora de Libras, a Diana, que está aqui conosco, ao Sérgio e ao Júnior, que estão na operação técnica. E vamos nos preparar, então, né, para o encerramento da reunião na aplicação dos passes coletivos. Amado Mestre Jesus, fiel amigo das nossas vidas, os vossos irmãos, ó Senhor, aqui estão, para o trabalho do bem, para a doação pessoal, tratando do assunto de que tanto conversamos nesta noite, relativamente a essa transmissão de energia através dos passes.
Sabemos, Senhor, que a vossa condição espiritual, quando estivestes aqui conosco, bastava o vosso olhar, já era suficiente para levar a cura aos doentes da alma. Quando levavas a vossa mão em direção aos necessitados, também logravas a cura espiritual. Eras e foste, durante o período que estiveste conosco, o médium de Deus. Multiplicaste os pães, os peixes. Diversos fenômenos foram produzidos pela vossa presença. Neste momento, os teus irmãos rogam a assistência dos benfeitores espirituais, para que eles também possam transmitir as boas energias dos nossos corações, acionados pela boa vontade, pelo interesse de servir ao próximo, pelo interesse de doar. O seu fluido, que misturado com o mundo espiritual, enriquece o nosso ambiente, trazendo-nos a sensação da saúde, da paz e do bem-estar. Leva os nossos pensamentos a Divaldo Franco, nossa gratidão a tio Nilson. Rogamos a vossa misericórdia de acréscimo para os nomes dos encarnados e dos desencarnados que colocamos na entrada deste cenáculo. A água, que possas abençoá-la, transformando num fluido medicamentoso para os nossos males físicos, espirituais, mentais, emocionais, seja lá de que ordem forem, Senhor. Mas quando tomarmos esta água, possamos sentir o benefício que vem de vós e do mundo espiritual. Abençoa-nos, acompanha-nos no retorno ao lar, para que a nossa família, os nossos amigos, companheiros, que nos aguardam e nos esperam, possam sentir do nosso coração o bem-estar e nós possamos levar a eles a paz e o amor. Sê conosco, ó Mestre, hoje e por todo sempre, e que assim seja. Está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.